boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos em primeiro lugar Te pedir perdão por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti, em pensamento, no falar, no agir, Senhor, em nome de Jesus. Soralarabarrela, sorabacia, andaralaramai. Torre cantita larla solitirimas. Seja bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra nas nossas casas, Senhor, nas nossas famílias, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Senhor, nós temos te ouvido, Senhor. Entra, Senhor, toma teu lugar de honra. Oh, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, Senhor, quantos forem necessários, sitia e guarda a nossa casa, Senhor, os nossos vizinhos, nossos condomínios, Senhor. Coloque os teus arcanjos e anjos, estejam, Senhor, sitiando todo o Brasil, todos os estados, capitais, municípios, distritos, bairros, vilas, favelas, zona rural, em nome de Jesus. Seja amarrado e neutralizado toda a ação do inimigo das nossas almas. Sejam levados para o abismo em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito. Vivifica a tua noiva, Senhor. Ora, ele xeribalarazi andaramai. Ah, Senhor, nosso coração se alegra porque estamos diante do nosso Salvador. Ah, Senhor, os teus olhos estão sobre todos os moradores deste planeta. Nada fica oculto aos teus olhos nos 7 universos, Senhor. Senhor, assim como tu sitia e guarda o Brasil, faz o mesmo, Senhor, de toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, Senhor, todas as ilhas da Oceania, Senhor, todo o continente africano, toda a Ásia, Senhor, e toda a Europa, em nome de Jesus. Senhor, abençoa aqueles que estão em locais de conflitos, de guerra, Senhor, de revoluções, Senhor, são tantos, Senhor. Oh, emala ela celirians, horabai ele xeristiricant, taranaini hisiasularamas, hore que estiristalamas. Se credes, verão a glória do Senhor. Horamai estilaramas. Sim, Senhor, nós cremos, Senhor. Cremos no teu poder, cremos no sangue vertido na cruz do Calvário, cremos na obra imutável da cruz. Eis-nos aqui, Senhor. Sopra o sopro de vida, Senhor. Ah, Senhor, derrama do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito venha com o som de um vento impetuoso, Senhor. Oh, Senhor, como o sopro o som de muitos ventos, Senhor. Que haja um derramar e um transbordar do teu Santo Espírito nas nossas vidas, com todos os dons espirituais, para realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.
Ah, Senhor, derrama este óleo de alegria, Senhor. Esta alegria que a minha alma está sentindo, Senhor, seja derramado sobre todos aqueles que estão participando deste momento e aqueles que ainda vão assistir este encontro, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. E não esqueçam que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Então vai lá, pega o seu pãozinho, o seu suco de uva. E se você não tiver suco de uva, pega água pela fé. Porque Jesus transformou lá nas bodas de Caná da Galileia água em vinho. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as tuas promessas são incontáveis e são imerecíveis, porque é pela tua graça. Nós de nós próprios não merecemos nada, mas pela graça do Senhor, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, nós alcançamos graça diante do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Bom é louvar ao Senhor. Não é verdade, queridos? Quando as pessoas estão assistindo uma final de um campeonato, de uma Eurocopa, deixa eu ver de que mais, um Brasileirão, de uma Copa do Mundo, alguma coisa, todo mundo vibra e se alegra e pula, né? Agora imagina, queridos, quando a gente vai louvar ao Senhor, a gente não pode fazer menos. É engraçado, né? Que quando a gente se alegra louvando ao Senhor, realmente a gente sente uma paz, uma alegria, sabe? A gente sente, renova nossas forças, amados. Glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus 12. Se você chegou agora, não esqueça que hoje nós participaremos da ceia do Senhor. Não esqueçam, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Amém? E todos participam da ceia do Senhor. Então, Hebreus 12. Aqui tem um título que diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e é o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, amados, o pecado, o mundo jaz no maligno, o pecado nos rodeia e nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados, muitas coisas na tua vida estão em estado difícil. Não se entristeça. Se alegre, porque você tem um nome escrito no livro da vida, queridos. Considerai, pois, aquele que suportou
tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Olha que interessante isso, amados. O Senhor diz, filhos meus. Fala conosco, filho meu, filha minha. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e disciplina e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se suportai a correção, Deus vos trata como filho. Então, se você não suportar a correção, começar a reclamar, resmungar, murmurar, você está rejeitando Deus como pai. Forte, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita e disciplina qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Misericórdia. Além do que, o que significa bastardos, amados? A princípio, o filho bastardo, ele não leva o sobrenome do pai. O filho bastardo, ele não tem direito à herança do pai. É forte, né? Mas, só para... Lembrei de uma coisa agora. Na nossa lei, a partir de... Eu não lembro de quanto... Está... quando os pais, os homens não assumem o filho, né? Que a gente ouve muito dentro dos hospitais. Ai, não sei se é meu, não tenho certeza. Conversa, né? Quando a mãe vai registrar lá no cartório, ela pode dizer o nome do pai, e aí automaticamente é acionado, o pai é acionado. E a mãe não precisa entrar na justiça para fazer aquela, como é que se diz, como é que a gente fala aquilo de paternidade? Esqueci a palavra. Isso, teste de paternidade. Então ela diz o nome do pai, onde mora, telefone, e o próprio cartório, eu acho que passa para a promotoria da infância e da adolescência e é acionado este homem. Se ele não reconhece o filho, é feito então os testes de DNA. E as mulheres, as mães, não precisam entrar via justiça, né? Então, amados, só me lembrei disso agora. Porque toda criança, ela tem um pai. Uma mulher, por si só, não consegue gerar um filho. E nenhum homem, por si só, consegue gerar um filho. Então, é interessante isso. A gente ouve muito isso. Meu Deus, só a graça. Continuando. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quem é o Pai dos Espíritos? É Deus. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, os pais naturais, como bem lhes
parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade. São vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés. É a gente que faz as veredas, amados. Para os vossos pés. Para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha que interessante. Aqui fala que aquele que manqueja. O que significa manquejar espiritualmente? O caminho reto significa que, ora, hoje eu fiz isso. Amanhã eu fiz aquilo. Senhor, perdoa isso. Tá difícil. Eu não consigo. Não. Feche a brecha. Sejam curados. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amados, a raiz de amargura é algo terrível. Contamina as pessoas, às vezes contamina uma família inteira, sabe? Às vezes contamina no trabalho, no meio. Pessoas com raiz de amargura são pessoas que não perdoam. E elas querem ser perdoadas. São pessoas que se sentem terrivelmente injustiçadas. Foram injustiçadas pelos pais, foram injustiçadas pelos professores, foram injustiçadas no trabalho, na escola, na faculdade. A vida inteira elas se sentem injustiçadas. E esse sentimento de injustiça vai fortalecendo a raiz de amargura. Fortalecendo, quando tu vê o coração está... o coração, ele é, como se diz, aquelas raízes vão escurecendo, vão apertando, vão trazendo angústia. Conversa com pessoas, amados, que têm muitas dores, muitas angústias. Tanto, meu Deus do céu, tu fala, mas vamos orar. Já fulano, ciclano, beltrano, apóstolo X, pastor Y já orou, não adiantou nada. Mas já fiz, não adianta, nada adianta. Por quê? Porque o coração está duro, está seco, está preto, está cheio de raiz de amargura. Esse coração precisa o quê? Eles precisam pedir perdão pela dureza do coração, perdão a Deus por não perdoar, quer ser perdoado, mas não perdoa. E, amados, perdoar significa estar livre das maldades que nos causaram. E ficar livre também daquela pessoa. A espada do Espírito, a palavra do Senhor passa e corta essa ligação. Porque quando nós não perdoamos, de tempos em tempos, aquela mesma coisa que te causa dor, vergonha e tristeza, acontece de novo. Muda as pessoas, mas ela acontece de novo, porque é uma ação maligna. Vamos adiante. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Amados, quando o Senhor fala lá que o homem, aqui vamos falar a mulher também, não venha se unir a uma prostituta. Aqui fala prostituta, mas é qualquer pessoa, indiferente de ser prostituta ou não.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós sabemos da história de Esaú, né? E Jacó. Desculpe. É Esaú e Jacó, né? É. Pensei que tinha errado aqui. Desculpe. Vocês lembram que Esaú gostava de caçar e o pai gostava muito das caças dele, né? Mas o que acontecia com ele? Ele não estava interessado em ser um pastor. Ele queria, como se diz, a libertinagem, as farras, as mulheres dos outros povos, né, que eles eram proibidos de se unir. Ele fazia tudo errado. Mas ele era o primogênito. E você sabe do que aconteceu, né? Jacó olhava e reprovava a atitude do irmão, do primogênito, daquele que ia receber a bênção, aquele que ia receber as bênçãos, a herança, ele reprovava. E nós sabemos que um dia ele ficou tanto tempo lá caçando, né? Voltou exausto e Jacó estava fazendo um cozido de lentilha. E aí ele pede, me dá um prato desse teu cozido que eu estou morrendo de fome. E Jacó olhou para ele e disse, antes, eu te dou, mas antes, venda-me o teu direito de primogenitura. E ele olhou aqui para Jacó e disse, de que me adianta a bênção da primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá essa comida. Toma, pega para ti. Não quero saber dessa bênção de primogenitura. E ele vendeu a sua bênção por um prato de lentilhas. Muitas vezes, amados, tem irmãos e irmãs vendendo a sua bênção por uma hora de pornografia na internet, por outras coisas tantas, por uma garrafa de uísque, por algum tipo de droga, sei lá, você sabe. E aí lembro que depois, quando o pai deles estava já velhinho, né? E a mãe deles soube que o marido, ia abençoar Esaú. E ele foi lá, mandou chamar Esaú e disse para ele, meu filho, vai, caça e faz um dos meus cozidos preferidos. Aí a mãe ouviu isso e fez o quê? Pensou assim, a mãe também reprovava as atitudes do filho, mas este filho era indisciplinado. E o que ela fez? Foi lá, mandou matarem um animalzinho lá, que eu não lembro o que era agora, e preparou um cozido do jeito que o marido gostava. E chamou Jacó e disse, meu filho, você vai agora fazer isso e isso. E ele disse, mas mãe, o meu pai vai ver que a minha voz é diferente, vai ver que eu não tenho os pelos como tem o meu irmão, etc, etc. Aí ela diz o quê? Não, caia sobre mim este peso, esse jugo, né? E ele foi lá, botou as vestes do outro irmão, que tinha o cheiro, né? E botou um pelo de cabra nos braços. E aí ele chegou com o cozido e o pai disse, mas já está pronto? Aí ele diz, me abençoou o Senhor. E aí ele vai e abençoa Jacó. Amados, as bênçãos de Jacó, depois tu pega ali para mim, mano, as bênçãos de Jacó. É muito interessante, é muito tremenda. Ele e ali, naquela bênção, ele coloca os irmãos, o outro irmão e a família do irmão sob Jacó. E, ok, saiu Jacó abençoado, foi extremamente abençoado Jacó. Aí chega Esaú com um cozido, meu pai. Tá.
esqueci. Gênesis 49, o quê? É porque tem um versículo. Então, queridos, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Aí Esaú diz assim: não, mas eu já dei a bênção, eu já comi, mas a quem? Aí Esaú disse: o quê? Jacó se passou por mim? E ele queria matar Jacó. Mas o mais impressionante realmente sempre quando ele se diz: mas pai, me abençoe. Aí ele diz assim: mas porque na realidade as bênçãos, eles tinham o hábito de abençoar os filhos, a herança, a família, quando eles estavam para partir, para, como se diz, ser como é que é? Transferidos em glória. Na verdade não. Na época eles ainda não iam. Quando eles iam morrer mesmo, sabiam que ia morrer, eles iam dormir lá, no seio de Abraão, né? E eles abençoavam. E aí ele começa... Um dia o Senhor me mostrou o desespero e a angústia dele. E eles, mas não sobrou nenhuma bênção. Tanto é que o pai diz: mas meu filho, eu coloquei você abaixo do teu irmão. Porque aí, quando ele foi abençoar novamente, ele foi tentar orar novamente, e é muito interessante. Eu até vou pular aqui agora, amados. Depois a gente volta nessa palavra para a gente ler Gênesis 49. Aí, cadê Gênesis? Eu sei, tô brincando. Diz assim: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos que vos há de acontecer. Não, mano, não é essa parte aqui. Não, isso aqui Jacó abençoa todos os filhos deles. Não, a bênção que Jacó deu para isso. Desculpa, é quando ele abençoa Jacó ao invés de Esaú. Desculpe. Mas é muito interessante que aqui mostra aquilo que eu disse, que quando eles estavam para morrer, Jacó abençoa seus filhos e morre. Enquanto a Michele procura ali. Sim. Ai, meu Deus. Então, queridos, é muito tremendo a respeito disso. E quando eles... Qual? Gênesis 27, voltando. Gênesis 49 é quando Jacó, daí já, que ele já recebeu todas as bênçãos do pai, né? E ele abençoa os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Aí esqueci o número. 27. Aqui. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. É isso aqui, ó. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, devia estar com catarata, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu o coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, Jacó,
ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Ao levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção? E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai e traze-mo. E foi, e tomou e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Então, vou contar, o outro devia ser um pelo só, né? E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentiu. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Ele desconfiou. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, olha a benção. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse. E o abençoei, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó?
Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou. Na realidade não tomou, ele a vendeu. E eis que agora me tomou a minha bênção, e disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalhos do céu. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha, dá para falar tanta coisa aqui, amados. Isso, olha, é muito impressionante, né? Aqui, voltando agora, vamos voltar. Então, queridos, não perca a sua bênção. Onde eu parei? E ninguém... desculpe. Hebreus 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele, na realidade, só queria a bênção. E Deus só repetiu novamente a bênção, o contrário da bênção que tinha sido dada a Jacó. Porque não chegaste a um monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Aqui, amados, dá até para pensar, não? Aqui sugere que eles viram a Nova Jerusalém no Monte Sião. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Aqui, queridos, aqui tem uma chave extraordinária. Abel foi o primeiro inocente, vamos dizer, que morreu injustamente, por ciúme do irmão. Como é que era o nome do irmão dele? Caim. E lembrem-se que o Senhor, na virada do dia, vinha ao jardim conversar com eles. E aí o Senhor diz: aonde está seu irmão? Aí ele diz: por acaso sou, vamos dizer assim, babá do meu irmão? Aí o Senhor diz: mas o que eu ouço a voz, o sangue de Abel clama por justiça. Amados, o sangue de todo morto, de todo inocente, clama por justiça. E aqui fala que o sangue da aspersão,
E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, que o sangue e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Por quê? Abel foi morto injustamente pelo irmão por ciúme. Jesus deu a sua vida. Ele foi morto pelos seus irmãos. Ele foi morto, digamos, naturalmente aqui na terra, injustamente. Só que pelo sangue de Jesus, todo aquele que nele crer terá vida eterna. Tem os seus pecados perdoados, as suas transgressões apagadas e tem vida eterna, amados. 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e misericórdia. Reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Permaneça o amor, a caridade fraternal, o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas vãs e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores. Aqui, não sei se está escrito aí isso, Michele, no versículo 17. Aqui diz: obedecei a vossos pastores, é isso que... obedecei a Deus. Vê aí que está escrito. É Hebreus 13, versículo 17. Aqui, tá, na outra...
Tá. Obedeçam aos vossos pastores e líderes, sujeitai-vos a ele. Se eles estiverem obedecendo a Deus, viu? Porque tá cheio de líder, cheio de coisa errada. Lembre-se de Pedro. Antes, obedeçamos a Deus do que a homens. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha, amados, aqueles que se dizem líderes, pastores, evangelistas, seja lá o que for, têm que, em primeiro lugar, saber que estão cuidando das ovelhas de Jesus. As ovelhas não são deles, não são nossas, são do Senhor. Então, nós temos que cuidar, olha, com todo zelo, com todo cuidado, falando a verdade sempre, ainda que a pessoa se torça para ouvir a verdade, mas nós temos compromisso com Deus. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aquele que em tudo quer importar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Isso aqui é Paulo falando, né? Ora, o Deus de paz, pelo seu sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabeis que já está solto, aqui fala do irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Aqui diz: os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabiam, amados, que aqueles que invocam Jesus, são cheios do Espírito Santo de Deus, seguem os seus preceitos e mandamentos, têm 3 coroas: uma coroa de justiça, uma coroa da vida e uma coroa de glória? A gente conversa sobre isso outro dia. Amém? Aquela parte ali que fala que muitos receberam, hospedaram, como se diz, anjos, não sabendo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 35, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que interessante isso, amados. Quando a gente alcança ao necessitado. Tem aquela passagem que diz: aquele que alcança o necessitado empresta a Deus. Oh, glória a Deus, né? Então, não tenhamos coração sovina, né? Mão fechada, coração fechado. É engraçado isso, né? Mas louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Aqui, amados, nós discorremos de várias palavras. Palavras de ânimo, palavra de exortação, palavra de correção. O Senhor puxa as nossas orelhas. O Senhor diz: não ande como coxo de lá para cá, cure-se. Feche as brechas e cure-se, para que não se perca.
E o Senhor também disse: não perca as suas bênçãos. Não venda a sua passagem, amados. Não venda a tua passagem para a eternidade por uma hora de pecado. Amém? Não perca a salvação. E não se preocupe com os dias maus, porque o Senhor não pode ir contra a palavra dele. Se você está alinhada com o Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, não se preocupe, nada te faltará. E ainda que esteja lá alguns grãos, o Senhor multiplicará. Ou então aquele arroz nunca vai diminuir daquele vasilhame. A sua luz vai diminuir, a sua água, etc, etc, etc. Amém, amados? Então agora vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Antes vamos pedir para a Michele fazer uma oração. Antes de participarmos da ceia. Isso. Amém, queridos? Então vamos orar. Paz de Cristo, irmãos, irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, para nós lermos o texto em que o apóstolo nos ensina, apóstolo verdadeiro, né? Hoje tem tanto falso. Um verdadeiro apóstolo nos ensina, compartilha conosco aquilo que ele também recebeu, né? Versículo 23. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que o homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Que palavra, né? Que palavra tremenda, Senhor. É a palavra da tua ceia. Que ensino tão profundo esse, Senhor. Que nos revela que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Antes, Senhor, no início do culto, conforme a pastora estava ministrando, Senhor, eu me dei conta de uma oração que nós precisamos fazer. Porque é tão fácil, Senhor, o nosso orgulho nos passar a perna. É tão fácil a nossa vaidade assumir o controle das nossas vidas, do nosso pensar. É tão fácil achar que sabemos tudo, Senhor, ou que a nossa resposta é a resposta certa. Eu vi um pastor, Senhor, ontem, falando algo que tocou profundamente o meu coração, Jesus. E eu acredito que é nisso que está a verdade. Se cada um se julgar a si mesmo e não usar a sua medida para tentar medir os outros,
E nós, é tão fácil para nós, Senhor, sair julgando os irmãos, as irmãs, ou porque votaram nesse, ou porque votaram naquele. Não vai para o céu, está quase negando Jesus se votar naquele. Quem a gente pensa que é, Senhor? Quem a gente pensa que é? Eu quero, Senhor, nessa noite, assim como nessa semana eu já orei, eu quero te pedir perdão, Jesus, por todo o pecado de rebeldia, Senhor, que nós, enquanto nação, temos cometido contra Ti. Quero te pedir perdão, Senhor, por sermos uma nação mentirosa, uma nação recheada de notícias falsas, que nós sequer investigamos a fonte para saber se é verdade e já saímos compartilhando com Deus e o mundo e nos tornamos tão mentirosos quanto aqueles que criaram essa mentira. Jesus, está tão fácil, Senhor, de errar. Está tão fácil, Senhor, ser enganado. E isso tudo é tão bíblico, é tão bíblico. A Tua palavra nos ensina que, se possível, nos últimos tempos, até os Teus filhos seriam enganados. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda a nos julgarmos, Senhor, e não julgar os outros. A nos medirmos na Tua régua, no Teu prumo, Senhor, e a não medir os outros pela nossa regra, pelo nosso prumo, pela nossa vaidade, pela nossa experiência de vida, Senhor. Aquilo que eu ouvi, Senhor, daquele pastor me pareceu tão lúcido, e a gente vê uma falta de lucidez na igreja, Jesus. Quando ele disse: quem vota no candidato A, vota por suas convicções, pelo sapato que calça, pelo caminho que caminha, pela vida que teve, pelas lutas que teve, pelas coisas que acredita. E quem vota no B, o faz pelas mesmas razões, mas de uma perspectiva diferente. Isso é lúcido de pensar, Senhor. Mas isso virou bala na agulha, uns dos outros, para se acusar, para se reclamar, para apontar o dedo, para criticar, para julgar. Senhor, nessa Santa Ceia nós precisamos começar ela te pedindo perdão, Senhor. Porque quando nós temos essas atitudes, será que a gente não está? Será que nós não estamos nos igualando com Caim? Caim literalmente matou o irmão. Mas a Tua palavra diz que há poder de morte na língua, há poder de vida na língua. E quando nós falamos todas essas coisas com relação aos nossos irmãos, por pensarem diferente de nós, nós estamos sendo assassinos com palavras, Senhor. Eu peço a Ti, por favor, nos perdoa. Por favor, nos perdoa, Senhor. Por favor, Espírito Santo, gera em nós arrependimento, Senhor. Gera em nós um quebrantamento em nosso coração, Senhor, para que ao invés de abrir a nossa boca e amaldiçoar os nossos irmãos que pensam diferente, porque tem uma história, uma caminhada diferente, dores diferentes das nossas, que nós possamos ser abençoadores. Não permita, Senhor, que da nossa boca saiam palavras que podem ser usadas pelo inimigo para destruir a vida dos nossos irmãos. Que não saiam aquilo que se diz feitiçaria branca das nossas bocas, Senhor. Perdoa-nos, por favor. Ah, Senhor, bem, a Tua palavra diz que nos últimos tempos também o amor de muitos se esfriaria. Pai querido, hoje nós queremos cear, Senhor,
Nós queremos renovar nossa aliança contigo, para que essa língua afiada seja arrancada das nossas vidas, para que esse juízo, quem pensamos nós que somos, para achar que podemos julgar alguém, dizer esse é de Deus e esse não é? Meu Deus, como a gente pode fazer isso? Se a tua palavra também nos diz que ninguém, nós não vemos como o Senhor vê, porque o Senhor vê o coração, e o Senhor não vê o presente apenas e não vê o passado, o Senhor vê, e assim como fez com as nossas vidas, o Senhor nos viu como nós seremos em Cristo Jesus. Porque se olhasse para nós e somente como nós éramos antes de te conhecer, jamais estaríamos aqui hoje. Mas tu nos olhaste com olhos de amor, Senhor. Desde o alto daquela cruz, Senhor, encontrou as nossas vidas. Desde o alto daquela cruz, sofrendo como estava sofrendo, tu olhaste em nossos olhos, Senhor, nos olhos de toda a humanidade, e sem palavras tu disseste: foi por vocês. Sem palavras tu nos amaste, sem palavras tu nos perdoaste, Senhor. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome, Senhor. Nós não queremos, Pai, trocar nossa bênção de primogenitura, Senhor, jogá-la fora. Não é nem trocar, é jogá-la fora por raiva. A nossa nação, Senhor, está com raiva. Existe ira nos olhos dos nossos irmãos. Existe ódio uns pelos outros, Deus. Uma nação que sempre foi reconhecida por receber bem, por amar, e agora está sendo conhecida pelo ódio, pela ira, pela falta de compaixão. Quantas pessoas morreram nessas eleições porque pensam diferente? Jesus, nos perdoa, nós temos sangue nas mãos. Nos perdoa, Senhor, porque talvez tu quiseste que fôssemos atalaias e que bradássemos dos altos montes, lembrando o que diz a tua palavra. E talvez, Senhor, tu estavas esperando isso de muitos de nós, e nós nos acovardamos. Nos perdoa, Senhor. Nós temos muito a nos reconciliar contigo, Senhor, e graças a Deus pela Santa Ceia, porque aqui podemos, Senhor, traçar um novo caminho, caminho em Cristo, não o caminho naquilo que a gente acha que é, daquilo que a gente julga. Desde quando nós temos as respostas? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E é em ti, Senhor, é em ti que nós queremos renovar nossa aliança nessa noite. Senhor, lava-nos da cabeça até a planta dos nossos pés. Lava-nos com teu precioso sangue ao tomarmos dessa ceia. Purifica-nos, Senhor, das nossas maldades. Purifica, Senhor. Anula, Pai. Seja anulada em nome de Jesus toda palavra de maldição que um irmão liberou sobre outro, que nós liberamos sobre a nação, que liberamos sobre os políticos, porque eles também são seres humanos, e a tua palavra diz que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. Então o Senhor não se alegra na dor do ímpio, porque o Senhor quer ganhá-lo para ti. O Senhor nos dá a oportunidade de nós ganharmos para Jesus, mas como é que vamos ganhar? Mostrando raiva, ódio, ira. Assim a gente afasta. Nos ensina, Senhor, a termos atitudes que agregam e não que afastam. Que
tragam para a comunhão e não que façam com que as pessoas tenham horror do teu evangelho, Senhor. Nos perdoa por tudo isso, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, o pão e o suco. E quando formos tomar, Senhor, dessa ceia, conforme está escrito na Tua palavra, Senhor, não é pão, é a Tua carne. E não é suco, é o Teu sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado. Orada mahashie cantarahasu Shebahastu elegantiahas Sharialabahasuri alamahashei Hiralabahasu tararabahashei. Pegue nas tuas mãos, segura agora. Segura o sangue de Jesus em tuas mãos. Segura a carne de Jesus em tuas mãos. Menorzinho. Segura em tuas mãos. Sente. Sente a carne de Jesus. Fecha os teus olhos naturais e abre os teus olhos espirituais e olha para a cruz. E veja os olhos de Jesus para ti. Veja os olhos de amor dele por ti. Olhos tão massacrados, ensanguentados, mas olhos de amor. Quando nem tu mesmo acreditava em ti, o Senhor acreditou e acredita até hoje. Sinta a carne de Jesus. E agora, come dessa carne. E vai comendo e vai te consertando com o Senhor. E vai louvando o Senhor. Oh, debaralacante rashabacastu tiatarabas. O Senhor está aqui, está nos dando oportunidade de reconciliação. Sharabasu ebarasharakantarasu belecas. Reicantoromas. Vamos comer da carne de Jesus. Agora pegue o sangue de Jesus. Foi por nós. Nós somos a causa de Jesus ter ido para aquela cruz. Todo aquele que estiver enfermo ao tomar do sangue do Cordeiro Imaculado, receba a cura. Todo aquele que estiver enfermo na sua alma, com o coração cheio desses sentimentos horríveis que há pouco eu falei, receba a libertação. Receba a cura das tuas memórias. Receba a vida de Cristo, a vida que somente há em Cristo Jesus. E beba do sangue do Cordeiro Imaculado. Oh Senhor, Ele levou sobre si os nossos pecados, se fez maldição no meu lugar e no teu lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões, as maldições, tudo. Que os nossos olhos nunca deixem de olhar para ti, Senhor. Porque Ele levou sobre si
as nossas dores, as nossas transgressões, tudo que havia contra nós, Ele levou sobre si. Amém, amados? Glória a Deus. Que essas palavras que foram faladas nesta noite, você possa depois pegar elas e ficar ali ruminando, sabe? Diz, Senhor, o que se aplica em mim? Senhor, o que tu estás falando comigo, Senhor? Amém, amados? Que Jesus ricamente os abençoe cada dia mais, que o Senhor derrame da unção de cura sobre todos aqueles que necessitam ser curados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham um final de semana abençoado e até amanhã, em nome de Jesus.